Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um Diário Podcast aqui pela Diário TV em parceria com o Teresópolis Shopping Center. Esse espaço de diálogo, de conhecimento, de conversa, de bate-papo que a gente tem feito já há algum tempo e que você tem prestigiado e muito. Eu já começo, inclusive, essa edição agradecendo aos seus comentários, a sua audiência, a sua participação, sempre muito importante. Seja lá no Grupo Diário, seja nas minhas redes pessoais. Muito obrigado pela sua participação. Começo agradecendo também a minha casa, né? Agradecendo aqui em especial ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, né, que me cede aqui para fazer esse projeto em conjunto com a Diário TV e o Teresópolis Shopping Center. Agradecendo a minha reitora, a professora Verônica, a minha diretora, a professora Roberta, né, por ceder a estar aqui nesse espaço e passar um tempinho com você. Afinal de contas, a gente sente saudade dessa nossa relação que já foi diária um dia. E hoje está um pouco mais esparsa, mas a gente não se abandona, né? Obrigado pela sua participação. Gente, o Diário Podcast tem essa dinâmica, né? A gente está sempre trazendo aqui amigos, pessoas importantes na cidade, falando um pouco da vida das pessoas, da história das pessoas, a relação delas com a cidade. As nossas relações pessoais, né? A gente tem visto muito disso por aqui e muita gente tem sugerido, inclusive, personagens para estarem aqui comigo. Estou adorando as sugestões de vocês, tá? Vamos acatar assim que possível, né? O projeto tem um tempo, né? Tem uma duração, não sei se vai dar tempo de fazê-lo, né, neste projeto especificamente, mas quem sabe num próximo projeto a gente, né, traz aqui a sua sugestão de convidado. O convidado de hoje, mais uma vez, meu amigo, né? Tenho o privilégio de chamá-lo de amigo da família, né? Tenho acompanhado já há muitos anos, desde o meu começo no jornalismo, né? Lá fazendo as matérias ainda como estagiário. Tenho acompanhado a empresa crescer, tenho acompanhado o crescimento pessoal, né, da família, dos componentes da empresa, dos amigos, e tenho hoje o privilégio realmente de chamar meu amigo. Felipe Coelho está aqui comigo hoje, nós vamos falar um pouquinho da relação dele com a cidade, da relação da empresa, um pouco de como a Dafel chegou a este ponto que está hoje, né? A gente já teve a oportunidade de falar disso lá atrás, mas vamos atualizar esse bate-papo e eu quero começar agradecendo, né, Felipe, a tua disponibilidade. Amigo, esse espaço aqui tem sido assim, eu tenho escolhido trazer amigos, tenho escolhido trazer boas histórias, levar aos teresopolitanos, e aliás, vai aqui mais um puxão de orelha, né? O pessoal da Diário TV sempre puxa minha orelha. Anderson, não é mais só Teresópolis, tá? A Diário TV agora está em Teresópolis, está em Petrópolis, está em Nova Friburgo, em região. Então, os meus amigos de Nova Friburgo, meus amigos de Petrópolis, um beijo para vocês também. Se eu falar Teresópolis, gente, não me punam, tá? Porque é natural, né? Eu estou aqui, eu vivo aqui, eu respiro Teresópolis 24 horas por dia, então pode ser que aconteça. Mas vocês sabem que eu sou amigo de muitos aí em Friburgo, em Petrópolis, tenho muitas amizades também. A Dafel está também nesses municípios, né, Felipe? Sim. Então, estamos falando também para os seus amigos também dessa região. Amigo, obrigado pela sua participação. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que eu tenho feito a todos os meus convidados aqui, né, os meus amigos que estão compartilhando esse momento aqui comigo no Diário Podcast. Como é que é a tua relação com a cidade de Teresópolis? Hoje seria possível tirar o Felipe de Teresópolis, tirar Teresópolis do Felipe vivendo em outro lugar? Eu tenho feito essa pergunta porque é uma provocação importante, né? Excelente pergunta. Antes de responder, eu queria agradecer por estar aqui, por essa oportunidade. Faço minhas as suas palavras. Você realmente tem sido, ao longo de anos e quem sabe décadas, um amigo nosso do Grupo Dafel, meu particular também. Queria agradecer todo o pessoal do Grupo Diário também, que não poupa esforços, para estar sempre presente. Na pessoa do fundador, do Vanderlei, do Júnior e toda a equipe. Queria agradecer também todos os ouvintes, espectadores, todo o ecossistema do Grupo Diário. Muito obrigado por essa oportunidade que eu sei que é riquíssima. Bem, sobre Teresópolis, a minha relação, eu posso dizer que hoje existe uma simbiose. É muito difícil a gente dissociar, porque a gente pega um amor, a gente pega todo um apego pela cidade que nós escolhemos viver.
Eu tenho 3 filhos que são criados aqui. 2 deles nasceram aqui. Uma não, por uma questão circunstancial. Por um acidente. Por uma questão circunstancial, mas ela é considerada também teresopolitana. Então, eu tenho minha esposa também que eu trouxe de Petrópolis e importei, mas hoje ela já se considera teresopolitana. Sinto muito o pessoal de Petrópolis, mas perdeu isso aí também. Tá, então, eu sou carioca, nasci no Rio, mas vim pra cá com 7 anos. Então, assim, a minha história está intimamente ligada. Me formei aqui, fiz todo o meu ensino fundamental e médio aqui, fiz as minhas amizades aqui. Então, eu acredito sinceramente que hoje não teria como dissociar a minha vida dessa cidade. Eu te entendo perfeitamente, porque, né, quando eu saí do jornalismo, tive a oportunidade para ir para outros municípios, até para fora do país. Eu falei, não me vejo fora daqui. É uma relação simbiótica mesmo, a gente está aqui ligado meio que organicamente ao município, é algo... É tão bom, eu costumo dizer isso, eu já ouvi até de alguns convidados, né? É tão bom estar aqui, viver aqui, quando a gente sai e volta, é uma sensação tão boa, né? Você passar pelaquela estrada, você chegar ao portal ali de Teresópolis, é um relaxamento, é um pertencimento, é uma coisa de... Cheguei em casa, sabe? Posso tirar o sapato, posso ficar à vontade, estou em casa. Esse pertencimento é algo que eu tenho notado nas pessoas, principalmente nas pessoas que vieram para cá, por exemplo, no período pós-pandemia ou durante a pandemia, né? A gente teve muita gente que mudou para cá. Estava conversando aqui com o Dr. Márcio, né, o delegado, ele falava justamente desse poder de encantamento que a cidade tem, que chega ao ponto mesmo de você sentir prazer mesmo quando você chega à cidade, você retorna à cidade. Eu tenho sempre essa impressão, Felipe, sempre que eu volto, e eu tenho ido, infelizmente, muitas vezes para fora do município, por compromissos de trabalho, mas tenho voltado sempre, o que é bom, né? O que importa é isso, gente. Você pode ir sempre, mas tem que voltar. Não fica por lá, não. Volta, porque esse sentimento é muito bacana. Você sente isso também, quando você volta ali, quando você chega no Soberbo, encara aquele portal ali, dá uma sensação de relaxamento? Sim, com certeza. Porque, assim, é um lugar que nós escolhemos, em que nós decidimos isso, amar e viver. Então, certamente, não tem nada melhor do que chegar em casa. Né, chegar a casa. Eu lembro da minha infância que sempre que nós fazíamos viagens, seja um pouco mais longa ou curtas, o meu pai dizia que o melhor momento da viagem era chegar em casa. Concordo. Então eu me lembro do meu pai sempre falando, virou quase que é bem que um mantra. Ele tinha esse hábito, na hora que ele colocava a chave na fechadura, ele falava isso, é tão bom chegar em casa, é o melhor momento. Viajar é bom, mas chegar em casa é muito melhor, né? Isso. É muito melhor, verdade. E uma das grandes questões que faz a viagem ser tão agradável é você saber que também vai ter um lar te esperando. É verdade. Então você vai sentir novos ares, você vai vivenciar novas experiências, o que é fantástico. Faz parte da vida, é algo que te renova por dentro, né? Como disse um filósofo, nem que viajar é trocar a roupa da alma. Enfim, mas esse ato de chegar em casa certamente é indescritível. E aqui nós temos uma entrada que é quase que uma entrada triunfal, né? Você subindo aquela serra, vendo a imponência da Serra dos Órgãos, vendo aquele paredão, vendo as imagens esculpidas, o dedo de Deus, e entrando por esse portal, sentindo todo esse verde, todo esse ar, esse nível de oxigênio, de pureza, dá uma sensação realmente diferenciada. Então, isso é algo que realmente nos faz sentir muito em casa. Tem alguns professores que dizem que tem uma explicação, inclusive, científica para esse bem-estar, né? A questão da oxigenação, da qualidade do ar. Mas eu não acho que é isso, não. Eu acho que é pertencimento à cidade, é o nosso sentimento, é isso aí. Felipe, hoje a Dafel está em muitos municípios, né? Seja com as suas lojas, né? E seja até no atendimento mesmo, que hoje vocês têm de caráter industrial, né? Vocês estão com essa pegada muito forte, como fornecedores muito fortes também. Como é que você avalia hoje, né, essa tua expansão, que já tem algum tempo, né? A Dafel tem expandido o território já há algum tempo. Hoje se encontra em muitos municípios. Hoje você está com uma empresa que
tem uma raiz aqui, né? Mas uma capilaridade muito grande, né? Como é que você avalia a tua dificuldade? O que é mais difícil para você hoje gerir? É essa questão da capilaridade? É a diversidade dos municípios, das necessidades dos municípios? O que mais te traz dificuldade hoje na gestão de tudo isso? Olha, o que mais traz dificuldade para nós hoje, em termos conjunturais, é o momento econômico, de maneira global, Sim. de maneira macroeconômica e também setorial. Mas, dentro do que você perguntou, nós fizemos um ciclo de expansão e nós finalizamos ele em maio. Foi aberta uma unidade em Bom Sucesso, nossa caçula, que a gente chama, tá? Então chegamos a 18. E já tínhamos uma expectativa, já desde o ano passado, de fechar um ciclo. Entendi. Tá? Porque, assim, muitas vezes você precisa entender que um ciclo de expansão ele precisa ser sustentado por um ciclo de consolidação. Claro. Então a gente estava entendendo que a gente precisaria passar por um momento de consolidar. Rever processo, investir em pessoas, alinhar expectativas. E tudo isso que eu estou falando pode parecer que é algo rápido. Alinhar expectativa, senta e conversa e alinha. Não. São questões que são trabalhosas, Complexas. muitas vezes são demoradas, muitas vezes são complexas. Você tem que lidar com vários públicos, vários elos, várias partes interessadas da cadeia produtiva. Tem uma expectativa de fornecedor, tem uma expectativa de cliente, de colaborador, de sócio acionista, de pessoas que estão numa carreira na empresa há muito tempo, as recém-chegadas, em culturas diferentes, gerações diferentes, gerações colidindo até. Isso está acontecendo aí, muita gente não está percebendo. Muito da fricção que nós temos hoje, dos problemas de entendimento de relacionamento, é um conflito de geração. E pode parecer que é um mero problema de relacionamento entre duas partes, mas não. As pessoas carregam questões geracionais que mudaram e você tem várias gerações coexistindo, inclusive no mercado de trabalho. As pessoas hoje estão vivendo mais, então você tem toda a questão da economia prateada, pessoas aí de 60, 70 anos super aptas para colaborar. Você tem jovens chegando aí de 16 anos, jovens aprendizes, aí de uma geração millennial. E você tem pessoas que vieram de um pós-guerra, você passa aí por 3, 4 modelos de geração num ambiente de trabalho que já sofreu a revolução digital. Então a gente também não atentou para isso. Então nós estamos num mundo assim de muitos desafios. Então a gente fez a leitura disso tudo. Tínhamos já um ciclo de expansão já programado. Não contávamos com a pandemia. E a pandemia fez com que o mercado da construção vivesse um momento totalmente sui generis, em que alguns nichos da construção foram estimulados pela pandemia de uma maneira totalmente imprevisível. Ninguém previu isso. Acabou experimentando um crescimento pouco previsível, pouco previsível. Que a pandemia já foi algo totalmente inesperado. Sim. Algo que ninguém tinha a menor condição de prever. Mas no momento que, vamos fechar tudo. Todo mundo se preparou para o pior. O fechamento mesmo. Talvez, só vai ser beneficiado quem trabalha com material médico hospitalar, farmácia, quem orbita ali na área de saúde, e aí depois se pensou nas questões de plataformas tecnológicas, ambientes remotos, quem trabalhava com isso, mas ninguém imaginou que a construção ia apresentar um crescimento. Não foi um crescimento linear em todos os nichos da construção. Sim. A construção de teor comercial, o nicho de construção e reforma de hotelaria, por exemplo, paralisou completamente, construção de estádios, eventos, infraestrutura também segurou muito, infraestrutura para transporte, isso parou. Mas não se esperava que as pessoas iam, de repente, ser tão picadas pelo bichinho da reforma. Não principalmente nas residências, que as pessoas não se sabia também que uma das medidas de contraponto ao problema econômico do lockdown, a redução de juros, que tanta gente iria sacar dinheiro de aplicação para jogar em obra, em empreendimento imobiliário, um real estate que se fala
no mundo, em fazer alguma coisa, entendeu? E isso não parou, porque foi considerado essencial. Então, assim, ninguém contava com isso. E eu costumo dizer que isso é um elástico. Esticou muito. E ele voltou. E se as pessoas mudaram o fluxo do dinheiro, a pessoa que deixou de gastar num shopping como esse, que infelizmente ficou um bom tempo fechado, deixou de viajar, deixou de ir em festa de casamento, investir, gastar em vestido, maquiagem, ramo de alimentação sofisticada. Tinha muito delivery, mas aquela experiência de restaurante, que é um pouco mais premium, também as pessoas pararam de gastar com isso tudo. Evento, show cultural. As pessoas pararam de gastar dinheiro e passaram a gastar dinheiro com obra. Ou para reformar, como eu falei, ou para investir o seu dinheiro mesmo. Agora, de uns tempos para cá, foi ao contrário. As pessoas voltaram a viajar, voltaram a fazer festinha de aniversário para criança, voltaram a fazer casamentos expressivos. Ou seja, esse recurso foi redirecionado. E mais do que antes. Porque houve uma carência, houve uma demanda reprimida. Já estava todo mundo doido para fazer as coisas. Doido para fazer. Então, também houve um fluxo do dinheiro. E os juros no Brasil foi a 16%, 17% ali, a taxa Selic, e o que tornou alguns financiamentos proibitivos. Impossíveis, né? Junto com isso, começou a chegar a conta do Auxílio Brasil, das ajudas, suspensão de contrato que o governo bancou. Começou a chegar a conta disso também. Independente de governo, de bandeira política, qualquer um que fizesse isso ia acontecer. Ia ter problema, com certeza. Ia ter que restringir num dado momento. Então, as obras públicas pararam, entendeu? E você junta tudo isso, coloca numa equação. Então, esse ano está sendo um ano bem sofrido. Bem sofrido para o mercado da construção. Por tudo isso que eu falei. É multifatorial. Não é um fator único. Você tem também um monte de questões aí que também criaram problemas, por exemplo, essa guerra da Ucrânia. Pois é. Ela trouxe uma consequência na construção maior do que se esperava. Uma questão totalmente inédita. A maior siderúrgica da Europa. E o aço. A gente tem muita propriedade para falar sobre isso, né? Sobre aço, sobre siderurgia. E foi o bombardeado a maior siderúrgica da Europa. Olha só. E as tropas da Ucrânia se esconderam dentro da maior siderúrgica. Lá em Mariupol, um porto estratégico. Isso desorganizou toda a cadeia produtiva da Europa. E você também teve um problema do gás natural que vinha da Rússia. Começou a ter sanção. Tá? E muitas usinas da Europa tiveram que suspender sua produção em 2022, no segundo semestre principalmente. E você tem toda aquela questão do apelo do gás também para o aquecimento para a questão da manutenção da própria vida. Da vida mesmo. Em alguns lugares. Então se teve que escolher entre manter uma produção ou abastecer as residências. E isso trouxe outra desorganização de um mercado que já estava todo bagunçado, da quebra das cadeias produtivas por causa do lockdown da pandemia. Juntou a questão dos essa efeitos guerra da da Ucrânia pegou uns lugares de infraestrutura muito pesados. A Ucrânia é muito forte em infraestrutura. Não se sabe. E a Rússia, muitas pessoas tomaram conhecimento disso depois. Como que a Rússia abastecia o mundo todo com fertilizantes, por exemplo. Verdade. A gente sofreu isso. Só se discute isso hoje pela ausência, né, desses recursos, porque foram como que se criou uma dependência sem se perceber. Verdade. Então isso trouxe uma desorganização tão grande que afetou o mundo todo. O mundo inteiro, é verdade. Alguns segmentos o preço subiu muito, noutros tiveram que ser abandonados e projetos paralisaram. Então assim, para você ver como que todos esses efeitos aí vão causando um cascateamento de questões. Então nesse cenário todo, a gente percebe que se tornou muito desafiador. As margens caíram por causa da queda da demanda, muita gente precisando sobreviver, e uma velha tática para você conseguir vender é abaixar preço. É o mais óbvio que tem. É o que você pensa primeiro, inclusive. Você pensa primeiro, muita gente no desespero vai pelo esforço mínimo, vai pelo mais fácil. Então há uma guerra de preços e isso trouxe uma corrosão das margens. Some-se a isso todo esse advento do online, do e-commerce e dos marketplaces.
Hoje você consegue comprar uma torneira chinesa que chega aqui rápido. Entendeu? O que o mercado da moda está sofrendo, a construção também não tá imune a isso. Você não consegue importar assim, isso a nível residencial, a nível de varejo, uma manilha em vez de concreto, uma viga de aço pronta, um perfil metálico. Você não consegue mas a questão de importar um lote de tijolos. Mas você consegue trazer você monta a sua casa se quiser. Ferramenta, máquinas, impressionante, acabamento, chuveiro. E até bem pouco tempo atrás, sem pensar, inclusive, na questão do imposto disso, né? Isso. Que era mais absurdo. Hoje há uma grande discussão quanto a isso. Exatamente. Se fala muito na mídia sobre a moda, mas também está impactando outros segmentos. Eletrônicos, com certeza, nosso ramo de construção, decoração. Então, assim, isso tudo trouxe um ambiente extremamente desafiador. Então, a gente já vinha numa expectativa de frear... Dar uma freada na expansão. A expansão e cuidar de consolidação. Legal. E ainda bem que fizemos isso. Porque expandir nisso tudo que eu falei ia ser doloroso, porque provavelmente nós teríamos que cancelar projetos. Teríamos que suspender várias ações. Então, hoje, o nosso foco é melhorar. Bacana. É evoluir. Mas isso é muito óbvio. Não, mas de uma maneira profunda. Porque assim, você alinhar procedimentos aqui, na Baixada, no Norte Fluminense. Puxa, mas é tão perto. Não, mas a distância dos consumidores é gigantesca, né? São é impressionante. Necessidades, são prioridades. Como dentro do mesmo estado, você entra no interior de São José do Vale do Rio Preto, vem aqui para o centro de Teresópolis, vai para Petrópolis, desce para a Baixada, vai para a região dos Lagos. Parece que você está mudando de mundo. Parece que é outro planeta. São mercados completamente diferentes. Na região dos Lagos tem uma população flutuante impressionante. Pessoas sem raízes. Você tem ali uma situação... não estou falando que as pessoas que residem lá são sem raízes, mas as pessoas que flutuam... Isso é muito... Por não ter raiz, é muito sui generis. Você consegue identificar isso com facilidade, né? Assim, porque é uma demanda muito grande e é de uma intensidade muito grande naquela região. Realmente, eu concordo. Você tem uma população flutuante lá e isso é uma dificultante para diversos fatores. Sim. Principalmente o mercado, né? Sim. De compra, na região dos Lagos tem essa característica. Aí você vai para a Baixada. Como que é um público que vive num ambiente de uma densidade populacional enorme. Muitos problemas sociais. Uma carência muito grande. Isso tudo que você falou de problemas sociais. E uma cultura bem despojada, assim, bem diferente. Isso aí. Você vai para Petrópolis, já tem um público lá mais clássico. Aqui de Teresópolis já tem um quê de provinciano. Friburgo começa a ficar parecido também. Tem diferenças, mas é um pouco parecido. A gente é mais parecido um pouco, é verdade. Eu acho que sim. Já Petrópolis tem aquele ar clássico, imperial, monárquico. Como o pessoal de Petrópolis gosta de dizer, requintado. Requintado. Né? Requintado. Tem. Então você vai... É impressionante como você roda 30, 40 quilômetros... E já muda completamente. E você convive com isso. Então, implantar os procedimentos, poder ter ganho de produtividade, ter ganho que nesse momento isso se faz imperioso. Eu falei que a margem não está dando. O volume de venda caiu. Um dos meios de sobreviver é você reduzir custos, reduzir despesa, ganhar produtividade, melhorar a eficiência, a eficácia para chegar na efetividade de você conseguir compensar o que o cenário externo trouxe de problemas. Vou aproveitar aqui para registrar, né, o cafezinho aqui, a água da Havana, o chocolatinho, sempre trazendo para a gente aqui com o maior carinho. As meninas sempre vêm aqui, trazem para a gente aqui antes das entrevistas. Tem aguinha com gás, o cafezinho, sempre uma delícia. Fica aqui do lado da Havana. Então, a Havana você já sabe onde é, ali no terceiro piso. Subiu a escada rolante logo de frente. O nosso estúdio está bem do lado ali montado. Estúdio de vidro bonito, bacana. Venha conhecer. Participe, além do Diário Podcast, está o Marcelo Medeiros aqui com o Mochileiro, a Carol Duarte também está aqui, entrevistando aí o pessoal do comércio da cidade, trazendo as novidades do mercado para você. Então tem sempre uma oportunidade de você conhecer aqui. Vem, participa com a gente. Felipe, você falou de uma questão que eu queria tocar contigo, que eu sei que você é um especialista, um estudioso da área, né? Até por conta das suas necessidades como empresário, né? Como gestor, você estuda muito isso, que são os conflitos geracionais, né? A gente passa por isso também na educação, né? Você sabe disso, sua esposa também é professora.
né? Tá lá na nossa instituição e a gente passa muito por isso na educação, né? Às vezes não é nem a dificuldade da pessoa passar a mensagem. É que ela está fazendo essa passagem de mensagem em um formato que não é decodificável pelaquela pessoa que está recebendo, né? Eu acho que a gente está vivenciando muito isso. Tem uma geração que não decodifica certas linhas de comunicação. Se eu insistir, eu vou continuar dando murro em ponta de faca, né? Ou seja, eu preciso adaptar a minha comunicação, né, dentro desse conflito geracional. Você tem percebido isso dentro da tua empresa? Sim, nós temos percebido isso dentro da empresa, assim, do grupo da FEL. Nós estamos atentos a isso. Mas isso não é uma questão que está presa a um determinado segmento. Vou te dar isso um exemplo. Nós temos isso acontecendo na questão societária. Verdade. Nós temos 3 gerações dentro do ambiente de negócio. Os fundadores ainda são bastante presentes, tem muita disposição e isso é muito bom. Isso é ótimo, né? Nós temos a segunda geração, que eu faço parte dela. Apesar de eu ser considerado o principal executivo do grupo, nós temos todo um envolvimento familiar. E já tem uma pessoa da 3ª geração participando também ativamente dos negócios. Então você tem uma questão de 3 gerações dentro da participação societária. Caramba. Nós temos dentro do ambiente de trabalho, e eu já citei isso, essa questão de diferentes gerações coexistindo. Nós temos um desafio também do público. Porque se eu coloco uma loja que dialogue com o público jovem, coloque ela toda digital, com totens, com experiência de realidade virtual, faz isso. Será que a pessoa que mais tradicional, os investidores, na maior parte deles, são de uma idade mais avançada? É normal que isso aconteça. Será que eu não vou perder esse público? Exato. Agora, se eu também colocar a loja toda no formato tradicional, será que eu vou deixar de dialogar com esse público jovem? E você tem também isso aí faseado. Isso em escamas. Eu vou ter no público jovem Y, Z e Millennial. Eu tenho no público tradicional, eu tenho pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que hoje estão com mais do que 80 anos, mais ou menos por aí. Um dos fundadores da FEL é dessa época, participou de guerra. Uhum. E você tem também pessoas que são do Baby Boom ali, os Baby Boomers, que são o público que geralmente ele é rotulado assim, das pessoas que nasceram naquele surto de natalidade depois que a guerra terminou. As pessoas pós-guerra constringiram os nascimentos, dificultou, e depois houve uma taxa de natalidade muito alta. Então tem uma geração aí que é oriunda disso. Então você tem diferenças inclusive nesses períodos. Essas pessoas estão aí, estão presentes, e você tem que entender o tamanho do desafio. É claro que você trabalhando nas redes sociais, você consegue dar uma pegada mais para os nativos digitais, trazer uma comunicação mais contemporânea. Você, num ambiente de salão de vendas, você consegue manter um ambiente um pouco mais tradicional. Num plano de comunicação, se eu vou trabalhar num jornal impresso, eu posso pensar num modelo mais tradicional. Se eu for trabalhar num sampling, num stand, num evento jovem, eu vou trabalhar aquilo ali. É importante entender com quem você vai falar e como você vai falar. No nosso segmento é difícil. Como, por exemplo, eu ter uma loja de moda do segmento de surfwear. É mais fácil. Você já está fazendo uma escolha, né? Eu restringo o meu público, mas fica mais fácil de eu trabalhar para esse público. Agora, quem trabalha com alimentos, quem trabalha com materiais de construção, medicamentos, fica difícil você segmentar, você nichar, como a gente de vez em quando fala. É bem difícil. Você tem que trabalhar um espectro grande, e isso é um desafio, mas
Existem maneiras de você entender isso. Eu acho que o grande problema são aqueles que não entendem isso que está acontecendo. Ou não entendem de maneira assim... se você explicar, ele compreende. Mas entender... como já eu tô falando, passo a mais. É entender e você ter o clique de que, opa... É isso aí. Eu preciso viver, eu preciso adaptar o meu comportamento a isso que eu compreendi. Isso que é entender, que é você se adaptar. Ressignificar muitas coisas para estar nesse mundo que a gente está acompanhando e vendo nascer. E a gente percebe que esse entendimento, muitas vezes, representa uma dor mesmo, né? Para quem está compreendendo esse momento, porque é difícil. Eu falo até pela questão da educação mesmo, né? A gente, lá na instituição, a gente passa por essas dificuldades. Vamos fazer uma campanha voltada para o jovem. Afinal de contas, é o jovem que vai estudar na maior parte do tempo. Mas quem que vai tomar a decisão da matrícula? É o jovem ou é o pai dele? Então, ou é o avô dele? Então, eu escolho deixar de falar com o avô, eu escolho deixar de falar com o pai? Não, né? Evidentemente que não. E aí a dificuldade toda está nessa. Como é que eu vou conseguir falar, ser entendido, né? E promover, inclusive, estratégias e tomadas de decisões que contemplem esse público tão diversificado, né? Esse conflito geracional que a gente vive hoje, ele é absolutamente sui generis. Eu acho que nenhum período da história, né? Pelo menos na história recente, a gente conseguiu ter um convívio ativo, né? Porque você teve, em alguns momentos, um convívio geracional e tal, mas uma geração dependente da outra, né? Uma geração completamente dependente da outra. Hoje não. Hoje a gente tem, inclusive, a geração mais jovem com as pessoas conseguindo ali a sua independência, inclusive financeira, muito rapidamente, com plataformas. Então, assim, fica difícil até da gente conseguir, né, entender, a gente que é de uma geração, né, passada a essa que está aí hoje, como é que é tão simples para ele, né, essa questão da tomada de decisão, né, de você escolher e empreender, que para nossa geração, por exemplo, sempre foi uma coisa que doeu, né, assim, era difícil. Nós somos mais ou menos contemporâneos, sou um pouco mais velho, mas para a nossa geração, escolher e empreender demandava uma série de pré-requisitos. Vou pensar nisso, vou pensar naquilo, será que eu posso? Não tenho esse perfil. Hoje, o jovem, ele empreende com muito mais facilidade, né? Ele consegue ter essa visão de empreendimento próprio muito mais fácil, até porque o mercado hoje está oferecendo um monte de ferramenta diferente para isso, né? São as redes sociais, são os mecanismos de monetização muito claros, né? Seja até um investimento financeiro mesmo. Não estou nem falando de produzir TikTok aí, e vídeo de YouTube, porque isso está dando dinheiro pra caramba. Eu estou falando na área de investimento mesmo, financeiro. A gente teve a Mariana aqui, ela explicou, está com um monte de jovem lá, com carteira boa de investimento grande, volumoso, já pensando, projetando o futuro, né? Eu acho que tentar entender essas prioridades é o segredo da história, né, Felipe? Porque às vezes a tua prioridade não é a prioridade da geração seguinte e com certeza não é a da geração anterior. Sim. E ter 3 gerações, um quadro societário, eu acredito que seja uma riqueza muito grande para a empresa, né? A Dafel, eu acho que podemos dizer que uma das fortalezas dela é ela ter essa possibilidade de conviver dentro dela, né, no âmago dela, essas diferenças, porque ela vai chegar lá na frente no atendimento, ela já vai saber que tem essas relações, porque tem empresas que não sabem que existe essas dificuldades, né? E aí, por esse desconhecimento, acabam até escolhendo caminhos que não são tão legais, né? E não se adaptando a essas realidades, né? Você acha que é uma fortaleza tua hoje ter, por exemplo, 3 gerações trabalhando ali no quadro societário? Certamente. Mas isso daí, isso precisa ser construído com uma governança. Ah, sim, é um processo que exige procedimento, exige disciplina. Uma questão muito positiva, uma grande bênção, vou chamar assim. Eu fui afortunado de, há uns anos atrás, eu fiz uma certificação em governança corporativa.
Então isso me trouxe um olhar especial para isso. Legal. Se você trabalha isso, uma governança corporativa, em que você consegue criar alguns instrumentos que podem ser rituais, podem ser documentos, podem ser pactos, coisas às vezes que são até muito simples, mas são instrumentos que estão ali. Pode ser eu falei de ritual, muita gente pode pensar, tu vai subir no alto do monte, vai fazer vai matar um animal, não é nada disso não. Isso é uma reunião mensal, semanal. Isso. Isso ato é uma de fazer uma caminhada uma vez por mês a tal lugar, ou então me participar de uma ação social, de um ato religioso, não importa. São rituais que são feitos. Então, dessa forma, você consegue construir uma unidade. E os instrumentos da governança, eles trabalham alguns pilares de sustentação e outros que são cercas de proteção. Então, com isso funcionando, a questão ela tende a ser muito fortalecida. E aí você pode estar livre para aproveitar essa riqueza. Mas não pense que é fácil. Não é. É muito difícil. É muito difícil. Hoje nós temos pessoas que podem estar à frente da empresa e dar uma contribuição enorme de bagagem, de sabedoria, de vivência, de que tem 60 anos de experiência com serralheria, por exemplo. Um dos fundadores trabalha com isso há 60 anos. Isso não se acha em qualquer lugar. É muito difícil. O outro tem uma vivência de 70 anos com manutenção. Então, assim, uma riqueza muito grande. Você tem uma segunda geração que já teve um preparo diferente. Viu a empresa nascer, mas também consegue coexistir com o ambiente novo. Então, essa pessoa que já é 3G, que a gente chama, ela cuida de uma empresa chamada da Fel Digital. Que trabalha toda nas plataformas digitais. Ela só existe virtualmente. Claro, tem CNPJ, tem o faturamento, tem o carregamento físico, claro, mas a questão de canal de venda dela é toda virtual. Legal. Não tem nada físico. Então, é da Fel Digital. Então, a gente pode ter uma pessoa com uma cabeça mais forjada para isso e ser aproveitado dessa maneira. E as outras gerações também encaminhadas para questões que são muito pertinentes a ela. Então, isso pode fortalecer demais. Só que o que eu recomendo para todo mundo é o seguinte: crie a sua governança. Governança familiar, governança empresarial, governança cooperativa, não importa como você chame. Mas crie instrumentos para que isso funcione. Porque os conflitos vão vir. Não tem jeito. Os conflitos vão vir em qualquer tipo de cenário. Seja um cenário muito propício, que eu acho que o nosso tem muito conflito. Nos que menos propícios, que você tem famílias mosaico, famílias que fizeram outros arranjos por diferentes, pessoas que moram distante uma das outras. Tem vários fatores aí que podem apimentar isso aí. A gente nem tem tanto, mas mesmo assim tem muito conflito. Então a governança atua como uma asa que vai te fazer voar de uma maneira, e a outra é que eu chamo da atitude. É a atitude de quê? As novas gerações, isso não serve só para a empresa não, tá? Para todos que me ouvem, tenham isso na cabeça, que isso é uma fórmula que realmente vai possibilitar muito sucesso, seja na área de educação, seja na área empresarial, na área no que você quiser. É a nova geração respeitar e aproveitar o legado da anterior. E, por sua vez, os mais experientes, mais sábios, darem o espaço necessário para a jovialidade, que é a renovação. Quando você coloca essas duas frentes para trabalhar, você não vê nenhum veículo voando, nenhum veículo acelerando de um lado só. Você tem que ter dois lados, duas turbinas, duas asas, não importa. É o equilíbrio, né? O equilíbrio. E quando você tem uma geração querendo ajudar a outra, aí você tem certamente uma receita de muito, muito potencial para o sucesso. O movimento só se dá no equilíbrio, né? Sem o equilíbrio é caos, não tem jeito, não há movimento. Então, eu quero lembrar você que está nos assistindo aí em um dos nossos recortes, tá? Pegou um dos nossos recortes aí pelas redes sociais, já encaminha nos seus grupos de WhatsApp, coloca aí
né, nas suas redes sociais também, compartilha, pode marcar a gente, marca o Felipe Coelho, marca o Anderson Duarte, marca o Grupo Diário, o Teresópolis Shopping, marca todo mundo aí que você ganha bastante engajamento e a gente também, né? Vamos construir aí um bolo legal. E mais uma vez agradecer a você aí que nos acompanha também nos streamings, né, de podcast, que está nos ouvindo, né, aí vendo as nossas, compartilhando conosco um pouco, né, desses nossos pensamentos, dessas nossas reflexões. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por partilhar o seu tempo conosco e fique à vontade também para deixar as suas sugestões. Os canais do Grupo Diário estão abertos para que você deixe a sua sugestão, o seu comentário sobre a nossa entrevista aqui, sobre o nosso bate-papo, tá? Fique à vontade. A gente está aqui à disposição. Tenho recebido muitos elogios, isso é bom também. Mas se você quiser fazer uma crítica, fique à vontade. A crítica é sempre importante. Eu gosto bastante das críticas, acho que faz a gente crescer ainda mais. Felipe, eu tenho terminado sempre os meus bate-papos aqui com um exercíciozinho de futurologia, né? Que não é, eu não gosto muito desse termo futurologia, mas a gente precisa fazer isso, né? É um exercício necessário aí para as nossas vidas, inclusive profissionais, pessoais, tudo mais. Como você vê Teresópolis nos próximos anos? A gente vivenciou aí no pós-pandemia um boom de busca por Teresópolis, muita gente mudando para cá, mercado crescendo, algumas linhas de consumo se alterando até, porque foram novas necessidades, clientes mais exigentes, muita gente teve que rebolar aí para atender essa nova clientela, a cidade se modificando, novas necessidades. Como é que você vê a cidade nos próximos anos? Você acha que Teresópolis está num caminho legal? Precisa se orientar em alguma coisa? Eu estou falando no aspecto geral, tá, Felipe? Não estou falando no aspecto político, não. Sim. Que a gente nem está querendo discutir isso agora, não. A gente está querendo falar da cidade, da sua autogestão, né? Que eu acho que é algo primordial para as cidades de sucesso. Será que existe sucesso nas cidades, né? Mas as cidades de sucesso têm uma autogestão muito boa, né? Isso é uma característica muito clara, né? Quando a gente vê esses municípios que se destacam. A gente está no caminho certo, a gente precisa corrigir alguma coisa. Qual é o teu olhar de cidadão teresopolitano? Anderson, tem muita coisa para corrigir. Nesse período de pandemia, muita gente descobriu Teresópolis e capitalizou os ativos que ela tem, como nós falamos no início. Eu vi muita gente mudando para cá e muita gente de um público bem qualificado. O advento do home office e das ferramentas remotas trouxeram gente altamente megabaritada para cá e também um público bem diverso, enfim. E a gente não está aqui para fazer uma questão de julgamento, elitista. Sim, não claro, é isso que eu estou falando, mas assim, foi impressionante o que aconteceu. Mas o seguinte, eu entendo que Teresópolis não está fazendo o seu dever de casa. Eu não estou falando de política, eu estou falando da sociedade. Da sociedade. Do teresopolitano. Eu não estou falando nem de A nem de B. E eu me incluo nisso enquanto uma parte importante da sociedade civil, que é o meio empresarial. Nós precisamos nos unir para pensar esse futuro. Não precisa de futurologia. Nós tivemos uma amostra grátis recentemente com a onda de calor do que vão ser as mudanças climáticas. É isso aí. O que a gente vai enfrentar daqui a pouco? Anota aí, o bicho vai pegar. Isso aí. Anota aí. Então, nós temos muita coisa para corrigir, para consertar. Se por um lado a mudança climática vai trazer mais gente ainda para cá, fugindo do calor da Baixada, do Rio, do Grande Rio, fugindo da violência e também agora do calor excessivo. Por aqui, as chuvas, as tempestades de verão vão ser mais frequentes e têm o potencial de serem mais destrutivas. Então, o que nós estamos fazendo com relação a isso? Estou vendo muito pouco. Tá. Tivemos um fluxo de pessoas para cá. O que nós tivemos de atualização do nosso plano diretor, da nossa lei de zoneamento? Nada. Zero. Nós já tínhamos uma legislação desatualizada. Agora ela está desatualizada e não dá conta da necessidade. Potencializada. Verdade. Porque
A sociedade mudou muito na pandemia, tudo que eu falei aqui precisava ainda mais de atualizações e a cidade inchou. Isso que você falou é importante, Felipe, só fazendo aqui um adendo no que você está falando, porque você falou de plano diretor, lei de zoneamento, isso são instrumentos cidadãos, tá, gente? Eu não estou falando de política, não. Não é prefeito, não é vereador. Plano diretor, lei de zoneamento, é a sociedade quem precisa tomar as rédeas, porque somos nós que sabemos quais são as dores que nós sentimos. Plano diretor, e eu posso falar com muita propriedade, porque as reuniões dos planos da discussão do plano diretor de Teresópolis eram esvaziadas. Tinham poucas pessoas. Felipe sabe disso. Sim. Poucas pessoas participavam. E poucas pessoas procuraram saber como eu posso fazer para ajudar, o que eu posso contribuir. E o plano diretor é um instrumento cidadão coletivo. Ele não há funcionalidade para o plano diretor sem que ele tenha essa multiplicidade de participação cidadã. Não serve para nada. Ele precisa ser um instrumento de reverberação da voz cidadã. É isso. Então é importante o que o Felipe falou. A gente não está falando de política, a gente está falando de governo A, B ou C. A gente está falando de você, cidadão teresopolitano, você que escolheu Teresópolis para morar. Você precisa se engajar nas questões das discussões de zoneamento, de plano diretor, e a gente precisa discutir isso a fundo. Isso é muito sério. Então, assim, quando você tem um filho que você ama muito e sabe que logo ali vai ter uma prova e vê que ele não está estudando, não está fazendo os deveres de casa, não está fazendo a parte que lhe cabe, você vai se dar mal na prova. Quando vierem tempestades fortes, quando a cidade encher em feriado, a gente vai começar a ver os problemas aumentando. Exatamente. Então, nós precisamos nos mobilizar rápido, fazer esse dever de casa, porque a prova vai vir. Não tem como deixar de ter prova. Você, lá na FES, dá para dizer assim, ó, esse ano não vai ter prova, vamos jogar tudo para o ano que vem. É necessária a avaliação, não tem jeito. Como não ter. As provas vão chegar. E como nós estamos nos preparando para elas. É isso aí. E não é simplesmente atrair empresa e atrair gente para cá. É criar a pavimentação para isso. Perfeito. Por todos esses instrumentos que eu falei e muitos outros. Eu acredito que a gente está muito pensando nas coisas quando elas acontecem. Me tacaram fogo no lixão. Há quanto tempo vem se falando sobre isso? Há pelo menos 20 anos, né, Felipe? Pelo menos 20 anos. Com um volume... tivemos um volume de chuva de 100 milímetros. Todo verão tem isso. Todo ano tem isso. Todo verão tem isso. O que nós fizemos para limpar bueiros? O que nós fizemos para conscientizar a população? O que nós fizemos para verificar se aqueles pontos de apoio e sirene estão funcionando, estão ativos? É verdade. Eu fiz um vídeo recentemente no Minuto SEAT falando sobre a onda de calor e usando o exemplo de um técnico de ar-condicionado que tinha 2 chamados por dia. Ele teve 100 chamados. Só naquele... Veio uma onda que não se esperava há algum tempo atrás. Muito atípica? Sim, muito atípica. Mas ela foi prevista. Pelo menos 15 dias antes eu já estava ouvindo falar, vai vir um calorão. Você vê no Climatempo, nos telejornais estão falando. E as pessoas seguiram em frente. Na hora que vem o calorão, vai correr atrás para ar-condicionado. Esgotou o ventilador na cidade, não tinha. Por quê? Brasileiro gosta disso, gosta de fortes emoções. E depois ainda reclama assim, poxa, fui lá, comprei o ventilador, só que agora eu não posso usar porque não tem luz, né? Porque caiu o poste na minha rua. É assim, gente. E assim, eu sou da era da Rio Eco 92. Eu fui a Rio Eco 92, né? Naquela época eu estava ainda no ensino médio. Na Rio Eco 92 já se falava das ondas de calor, gente. A gente está falando de 1992. Nós estamos no ano de 2023, já quase 24. Como assim não se esperava essa onda de calor? Não dá para falar isso, né? E vão vir outras, possivelmente mais fortes. Mais frequentes. Mais frequentes e mais fortes, com mais intensidade. Com mais intensidade, então, com o intervalo entre elas ainda menor. E o que o brasileiro faz? Não se planeja. Eu falei no final desse vídeo. É no inverno que se olha a refrigeração. É isso aí. E no verão que se vê o aquecimento. É isso. O europeu tem essa cultura. Outros povos têm essa cultura. A hora de você checar, de limpar a calha da sua casa, quando é na estiagem. Não adianta agora ficar limpando o rio, dragando o rio.
Tem que fazer num período de aí, seca. A pessoa reclama do governo que não faz, mas ela também não faz na vida dela. Não faz. Não faz esse planejamento, não faz essa preparação. E o seguinte, tudo que você faz de prevenção, isso é consultoria feita mundo afora, tá? Muitas vezes custa 100 vezes menos do que a reação. Custa 100 vezes menos. 100 vezes menos. Se eu for gastar uma diária de R$120, 150 reais, ou que seja 200 para eu pagar bem, uma pessoa para limpar um bueiro, R$200. Agora, se inundar lá uma área, lá um pátio, perdeu empresa, o carro, perdeu o móvel. Quanto que eu vou perder? Faz a conta. Gente. Se perder um carro, já é 100 vezes isso. Já deu a conta. Ou muito mais, pode ser 1000 vezes isso. Em média, dá 100 vezes o que você investe em prevenção. Então é o seguinte, nós precisamos mudar a nossa cultura de latino-americano de não planejar, não antever e trazer isso para nossa cidade. Entendeu? Nós precisamos pensar esse futuro. Não é só fazer futurologia, mas fazer uma presentologia de hoje, pensar no amanhã e tratar o que já sabe que vai vir. E não adianta reclamar que veio, porque ele vai vir. Algumas chegar coisas no verão e falar, choveu como não se esperava, né? Para quem que estava esperando uma chuva menor, né? Não tem chuva menor, sempre chove muito. Concordo com você, Felipe, eu acho que o teu pensamento é perfeito. Aliás, já fica aqui a dica, né, para o meu amigo Diego já fazer aí o recorte dessa dica do Felipe aí para a gente colocar nas redes sociais, porque é efetivamente isso que a gente precisa fazer, gente. A gente precisa não só pensar coletivamente na nossa cidade, mas começar a agir por ela. Agir por ela no que eu disse anteriormente. É fazendo a sua parte mesmo, mas não só apenas a sua parte. É mobilizar ao teu vizinho, ao teu colega de bairro, ao teu colega de empresa, ao teu colega de escola, de faculdade, a fazer o mesmo. Seja um impulsionador da mudança, né? Isso aí é uma máxima das capacitações aí no mundo empresarial. Seja um instrumento mesmo de mudança e um instrumento de mobilização dessa mudança. Seja um exemplo. Faça na sua casa, limpe a sua cara, mostre sempre lá que você está sempre preocupado com o entorno. Porque, gente, a gente tem muito em Teresópolis propriedades maravilhosas. O povo fecha a porta lá, o portão da propriedade, e acha que ele está ali isento aos problemas da cidade. E não está. Quantas vezes eu vi aqui nos meus 20 anos de jornalismo uma propriedade maravilhosa, linda, bem cuidada, tal, que a água transbordou, veio o barranco, veio todo para dentro da propriedade bonita, maravilhosa. Você precisa pensar o outro também, você não está sozinho. A cidade ela é coletiva, você precisa pensar no outro, precisa ter a tal da alteridade que a gente fala tanto, né? Se coloca no lugar do outro, pensa no sofrimento do outro, faz a tua prática melhor para a vida do outro, né? Então, vamos pensar a nossa cidade de uma forma coletiva, que eu acho que a gente está num caminho certo. Mas a gente precisa fazer isso agora. A gente já está perdendo muito tempo. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. A gente tem que fazer isso para ontem, gente, para ontem. Nunca é tarde. Já perdemos muito tempo, que não percamos mais. É isso. Faça da sua parte, entendeu? Procura a associação do seu bairro, procura a associação comercial. Vamos agregar, porque a gente vai resolver esses desafios e problemas todos juntos. É isso aí. Sozinho não dá para você fazer uma mudança desse tipo. Você pode sim fazer o que eu falei. Já começa a trabalhar na sua vida, na sua família e esse planejamento. Mas para a gente resolver esses problemas macro, só juntos. E não tem nada a ver com política partidária, gente. Não. Pelo contrário, quanto menos envolvimento da política partidária, melhor o resultado, tá? Fica a dica. Felipe, é uma pena, cara, mas a gente tem que terminar o Diário Podcast. Tinha tanta coisa para falar. Sim. Eu ia perguntar a ele sobre a história dele na SEAT, o que isso representa na vida dele, mas enfim, fica para um próximo bate-papo, uma próxima oportunidade. Quero agradecer demais também a Dafel, tá, por sempre ser parceira aí, seja aqui do Grupo Diário, seja comigo pessoalmente, né? Eu sempre falei isso para o Felipe, o olhar dele no momento da minha mudança de carreira foi muito importante. Uma conversa que a gente teve, foi muito importante para as minhas tomadas de decisão. E que bom que eu tinha um amigo para recorrer nesses momentos, né? Seja você também feliz de saber que você também pode ter um amigo para recorrer. Eu sou muito feliz, tive muitos amigos que me ajudaram nesse momento difícil, mas que me trouxe a uma realidade legal, bacana. E sem esse carinho, sem esse amparo, não seria possível. Eu sou eternamente grato ao Felipe,
ao Guilherme, enfim, a família inteira, que são pessoas realmente maravilhosas e que constroem uma história muito bonita e com muito orgulho na nossa cidade, tá? Felipe, vamos ver se a gente tem outra oportunidade, né, para bater um papo. É sempre muito bom conversar contigo, sempre muito bom levar, né, aos nossos amigos, telespectadores, um pouco da tua história, da tua relação com a cidade. Obrigado, tá, amigo? Muito bom. Eu que agradeço. E que venham outras oportunidades. Isso, leve meu cumprimento lá ao pessoal da Dafel, seu pai, né, a tua família inteira, que são pessoas muito, muito importantes na minha vida também. Perfeito. Obrigado. Anderson, valeu. E você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação aí ao longo desse Diário Podcast. Não se esqueça de compartilhar os nossos recortes. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Grupo Diário, seguir a Dafel, seguir o Felipe, seguir o Anderson, né? Faça parte desse grande grupo que quer o bem da cidade, que quer o bem da nossa região. Os meus amigos de Nova Friburgo, saudade de vocês, gente. Muita saudade mesmo da galera aí, né, da faculdade de comunicação, o tempo que eu passei aí convivendo com esse povo maravilhoso de Nova Friburgo. O pessoal de Petrópolis também, a saudade dos meus alunos lá também da comunicação. Um beijo grande para vocês. A gente se encontra aí em breve, se Deus quiser. E os meus amigos de Teresópolis, fiquem à vontade, tá? Na hora que quiser dar uma passadinha lá na rede social, deixar um comentário, fique à vontade. A gente se encontra em breve no nosso próximo Diário Podcast. Não se esqueça de continuar participando e acompanhando aqui tudo na Diário TV, nos canais do Diário e vindo também ao Teresópolis Shopping Center. Um grande beijo a todos e até a próxima.